Olá, tudo bem com você? Eu estou aqui com meu amigo Josué Cardoso dos Santos. Josué tem uma história muito interessante de uma carreira inclusive brilhante, mas que começou de forma bastante humilde, e eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante essa história. Você vai entender também que quando a gente tem Deus, a gente pode sonhar alto, e ao contrário do que alguns pensam, Deus, ele, quando está presente em nossa vida, em nossa carreira, em nossos estudos, ele é, eu diria assim, um fator de crescimento muito maior do que se não tivéssemos realmente a presença dele conosco. O Josué, ele teve uma experiência de encontro com esse Deus durante a fase universitária, e eu imagino que esse vídeo vai ser de especial interesse e utilidade para você que está estudando, quem sabe fazendo um pré-vestibular, no ensino médio, ou mesmo já na universidade, levando em conta que hoje em dia, segundo algumas pesquisas, infelizmente, cerca de 70% dos universitários cristãos abandonam a fé ou a igreja justamente nessa fase da universidade. E eu acho que o Josué pode, quem sabe com a carreira dele, com a trajetória acadêmica dele, também nos dar alguns conselhos para que os estudantes possam enfrentar com convicção, com fé, com coragem, esse período especial da vida, que é o período acadêmico. Mas vamos começar já lá de trás. Josué, conta para os nossos telespectadores um pouco da sua infância, né? Como é que foi ali, você nasceu em São Paulo, mas se criou, né, cresceu em Lorena, estado de São Paulo. Como que foi a sua infância ali naquele contexto? Bem, a minha infância foi uma infância assim, dentro de uma cidade pequena, né? Lorena hoje tem um pouco mais de 80 mil habitantes, tinha menos naquela época, e foi assim, uma infância assim, não passamos fome ou coisa assim do tipo, mas sempre num ambiente que naquele período a cidade de Lorena, ela tinha muitos problemas sociais, especialmente em relação à criminalidade, e a gente podia ali crescer num ambiente com muitos perigos que a juventude tem acesso hoje, né? Drogas, armas, né? Criminalidade, crimes, né? Pessoas morrendo perto da gente, inclusive pessoas muito próximas a mim, amigos, perdi amigos, tudo mais, esse processo. E isso, além desse contexto todo social ao redor, eu por gostar de coisas diferentes, né? Ter um pensamento crítico desde pequeno, aquilo me fazia ser um pouco colocado de escanteio, né? Visto como um ETzinho. E então eu me refugiava às vezes em meio a esse contexto de não ter muitas oportunidades fora pelo contexto social, socioeconômico em que eu vivia. Você disse que era tratado como uma espécie de ET por gostar de coisas diferentes. Quais seriam essas coisas diferentes? Uma das coisas que eu gostava muito é de ciências, né? Então eu gostava muito de ver documentários, né? Sobre astronomia, sobre animais, eu gostava muito do tema de dinossauros. Então gostava muito também, ainda gosto na verdade, né, de história antiga, né, de impérios antigos e tudo mais, coisas que sempre alimentaram muito a minha curiosidade, despertaram a minha paixão para depois um dia hoje ser um cientista. Enquanto seus colegas viam TV aberta, aqueles programas Videogame comuns, você via TV Cultura, né? Eu gostava de ver muita TV Cultura. Tinha um dinheiro para comprar videogame, né, na época. Eu gostava de jogar, mas eu não tinha dinheiro nem para ter. Então eu me refugiava naquilo que eu tinha acesso, né? E quando eu ganhava uma vez eu ganhei do patrão da minha mãe na época um livro que tinha mapas, bandeiras de países, tinha dados sobre a população, geografia, moeda. Então eu me deleitava em ficar estudando aqueles mapas, aquelas bandeiras. Eu chegou a um ponto que eu sabia a bandeira, capital, dados de população até de todos os países do mundo. Eu tinha 8, 9 anos, né? Eu me deleitava com aquilo. Também ganhei do padrasto da minha mãe um livro que tinha os grandes personagens da história universal. Pelo menos esse livro começava a partir de Buda e ia para frente, né? Ele até menciona ali nas primeiras páginas outros mais antigos, mas o detalhamento mais das vidas, um livro grosso assim que tem até hoje lá em casa, está guardado lá em algum local.
Eu li todo esse livro, né? E fora que tem outros detalhes. Com que idade isso? Eu tinha uns 9 anos, 10 anos assim. E aquilo, história, geografia. E você vai perceber daqui a pouquinho que esse livro aqui foi providencial, né? Para o que vai acontecer no futuro, você já na faculdade. Realmente é interessante ver os caminhos que Deus vai traçando, né? As circunstâncias que Deus vai fazendo com que acabem determinando um caminho, né, para a gente. Esse livro guarda a informação, daqui a pouco a gente volta a ela, né? Sim. Mas continuando a nossa infância. E então eu me refugiava muito nesses tipos de materiais. E depois, quando eu fui crescendo um pouco, né, ali na fase da pré-adolescência... Sempre é uma criança curiosa de querer aprender, né? Mesmo com todo o cenário, o ambiente desfavorável que te rodeava. Tem até um relato curioso que uma vez eu tinha assistido alguma coisa que falava sobre camelos, dromedários e tudo mais, e uma professora na primeira série, eu tinha 6 para 7 anos, em torno ali de 7 anos, e ela estava comentando sobre animais e tudo mais. Ela falou da família dos camelos, né, dos camelídeos, né? E eu comentei sobre o dromedário, né, que tinha um camelo que tinha uma corcova, que era da família. Ela brigou comigo, não me interrompe e tudo mais. Eu falei, não, mas eu já li sobre isso e tudo mais. Ela não gostou, ela me colocou pra fora. Nossa. Né? Aí o que acontece? Quando ela chegou em casa, ela procurou no livro, ela viu que eu estava certo, e no outro dia ela como pedido de desculpa, ela fez um sorteio ali meio enviesado, né? Para que eu ganhasse um livro com vários cards de animais. E aí eu gostava muito de ler esse livro também de animais. Então o que eu tinha ali, eu me deleitava com coisas falando sobre a natureza. Mas assim, sempre uma coisa assim, por curiosidade, por hobby, mas nunca pensando que seria isso um dia possível na vida real no Brasil, na realidade que nós temos, porque a gente sempre imagina que são coisas muito distantes de nós. Né? Mas então a leitura desempenhou um papel importante, sim, né? No preparo desse terreno, tornando fértil para o que depois viria, né? Sim. Bom, você cresce ali, graças a Deus você não se envolveu com drogas, né? E mesmo estando ali entre traficantes, né, oportunidades, você, graças a Deus, não se envolveu com isso, né? Nem com violência, nem com drogas. Aí chega o ensino médio, você já agora adolescente, né? Acaba tendo contato com outras realidades também ali. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, né? A questão da música, leituras também, né? Que foram, assim, talvez um pouco perigosas naquele momento, né? Mas que muitos jovens estão sujeitos a isso aí. E também a sua fase de estudos aí no ensino médio, né? Se houve alguma mudança. Então, assim, como eu comentei, eu gostava de ver, assim, coisas sobre animais. Mas, assim, animais, natureza. Se possível, ver algum documentário, assim. Mas eu não tinha acesso, porque ainda a gente estava numa época ali da internet que YouTube não tinha como é hoje. Então a gente dependia muito de material impresso nessa época ainda. A internet não era rápida como é hoje. Então, o que acontece é que, em determinado momento, eu tive acesso a assistir filmes, né? Um que eu tinha gostado muito na época era O Senhor dos Anéis, e aquilo, por gostar de história antiga, mitologia... Acabou te atraindo, né? Atraiu demais, então eu assisti todos os filmes em versão estendida, que é mais de 4 horas cada um. Devorei os livros. Então você leu os livros que deram origem aos filmes, né? Tolkien, né? Sim. E aquilo lá foi assim, uma experiência assim, muito imersiva para mim. Aquilo lá foi abrindo portas para eu ler toda a série do Harry Potter, toda a série do Narnia, do C.S. Lewis. E depois eu ia para outra, estava caminhando até para ler algumas outras livros coisas. Em que a magia é muito forte, né? Exatamente. A mitologia também ali, né? Enfim. Esses livros, eles têm... São atrativos, né? Pela forma como foram escritos, porque são escritores geniais, e o próprio enredo ele é envolvente. Exatamente. A linguagem é muito bem construída de forma a envolver, de tal maneira que você consegue... Vou dar um exemplo pessoal em relação ao Senhor dos Anéis. As pessoas que em geral leem, que são estudantes, realmente imergem nesse mundo. É uma coisa assim... muito profunda. Eu cheguei ao ponto de começar a estudar a língua daqueles povos que foram criados, né? Então, assim, foi uma experiência bem imersiva, que de alguma maneira me ajudou a
a ter o hábito de ler, mas por outro lado, no meu caso pessoal, incluiu algumas distorções em relação a como eu enxergava a vida, porque eu me refugiava às vezes nesse mundo imaginário para fugir um pouco das realidades de sofrimento que estavam ao meu redor, né? Então eu encontrava ali uma forma de alento, de fuga, que não ficou preso simplesmente em livros, mas também através de música. Antes de falar de música, deixa eu ver se você também passou por uma experiência semelhante à minha. Aliás, quando eu conversava com você antes, eu percebi que há muita semelhança, de certa forma, né, na nossa história, né, pregressa aí. Por exemplo, eu lia muito histórias em quadrinhos de super-heróis, Marvel, DC, e também livros de ficção científica. E eu me lembro que quando eu terminava uma dessas histórias em quadrinhos de super-heróis, ou mesmo um livro daqueles, eu achava a vida muito chata, muito enfadonha. Exatamente. Porque eu não tinha poderes, porque eu não podia viajar para outro planeta. Então, assim, aquilo me mantinha num mundo de sonhos irreal e fazia com que eu lidasse de forma menos realista com a vida que eu precisava viver, né? Você passou por isso também? Totalmente. Isso te atrapalhou de alguma forma? Porque tem gente hoje que acha que é inofensivo, né? Não, qual o problema você ler Harry Potter, você ler algum tipo de literatura fantástica, assim, isso não deve afetar tanto assim como se a vida do cristão pudesse ser estanque, né? Sim. Você trabalha a espiritualidade nessa área e essa outra separada aqui eu lido com a cultura. Mas parece que não é bem assim que funciona na prática, né? Uma coisa que é importante deixar claro, fazer esses comentários não tem a ver com ser um cristão careta ou ter algum tipo de preconceito. A gente está analisando aqui questões que têm um impacto sobre a mente, nós queiramos ou não, né? E no meu próprio caso, o que você falou, eu passei exatamente por isso. Era uma forma de fuga, porque a vida não tinha sabor. E quanto mais eu me entregava a isso, menos sabor a vida tinha, né? Tanto é que eu passei a ser quadros de começo de depressão, sentimentos muito negativos em relação. E aí o que acontece? Uma vez que você alimenta isso, você precisa de coisas estimulantes. Onde que eu fui buscar esses estimulantes? No rock pesado, né? Então, porque às vezes a leitura me baixava e o rock jogava pra cima, então você ficava naquela... Uma gangorra emocional. Exatamente. Porque você quer encontrar... Você sabe que você tem que continuar vivendo. Então a vida não te dá algum sabor, então você corre aqui. Só que ao mesmo tempo, na busca desse sabor aqui, você tem que compensar de alguma outra forma do outro lado. Então assim, você fica meio tateando no escuro, procurando algo para se manter vivo e motivado para continuar caminhando. Mas às vezes você não entende exatamente as conexões de como aquilo está atuando na sua mente. Então às vezes fica bem abstrato, então você fica meio desorientado, né? Veja, eu não quero antecipar a sua história, né? Porque depois a gente vai chegar na fase da sua conversão, tem toda a questão da NASA, da agência espacial lá do Japão, enfim, tem umas coisas bem interessantes aí pela frente, mas aproveitando esse momento que estamos discutindo a questão da cultura, né? Há pessoas, nós passamos por um momento de conversão, de mudança, né, em nossa vida, que fez com que nós percebêssemos que essas coisas, tanto você gostava de música estilo rock mais pesada, eu já gostava mais do soft rock, né, rock nacional anos 80, mas o efeito era basicamente o mesmo também, meio que de fuga e envolvia emoções também nisso aí, obviamente. Mas tem pessoas que não passaram por isso, talvez tenham nascido mesmo no contexto cristão já, e acham que dá para conviver com essas coisas, né, ao mesmo tempo que lê a Bíblia, lê Senhor dos Anéis. Ao mesmo tempo que ouve música sacra, também ouve lá uma música pop, rock ou coisa parecida. Dá para compatibilizar essas coisas numa vida de um cristão? Você acha que é possível? Bem, por experiência própria, eu não consegui, eu tentei compatibilizar, né? E uma coisa que eu prezo desde pequeno é uma consciência própria, né? Que pelo menos desde os 6 anos eu faço isso, que é analisar o comportamento humano para entender o comportamento das pessoas, de maneira que ao observá-las, para buscar as suas intenções, para melhor compreendê-las e lidar melhor com elas, ser um melhor amigo e tudo mais, para que esse processo de raciocínio desenvolvesse na minha própria história, uma coisa que eu sempre prezei é pela sinceridade, primeiramente comigo mesmo.
não querer mentir a mim mesmo, não me sabotar. Ser honesto consigo. Ser honesto comigo mesmo. E acho que é uma coisa que todos nós precisamos ser. E eu tentei. Eu achava, justamente por achar que não tinha problema, eu tentei de todas as maneiras. Só que, uma vez que eu estava aberto à honestidade comigo mesmo, para ser honesto, não basta eu vou procurar fazer o melhor. Você monitora os efeitos sobre a sua vida das coisas que você faz. Porque se você é honesto, você vai procurar o melhor. E eu via que, em um determinado momento em que eu queria fazer algumas coisas melhores, aquelas coisas criavam bloqueios, desestímulo, né? Então, assim, era um peso psicológico. Às vezes, eu queria estar numa situação tentando demonstrar um tipo de sentimento, mas eu não conseguia, porque os meus sentimentos foram às vezes direcionados, acostumados numa outra direção. Então às vezes eu queria demonstrar um pouco mais de paciência, um pouco mais de compaixão, mas às vezes eu estava tão insensível por uma quantidade excessiva de hiperestimulação, da qual as experiências mais simples da vida ficam insossas, né? Ficam insossas, você não tem prazer, parecem chatas, né, na linguagem popular. E aí o que acontece? Você queria coisas que envolviam muita adrenalina, que é um dos motivos de eu estar envolvido. Era uma fuga, né? A violência das músicas, a agressividade e tudo mais. Tudo isso tentava compensar essa vida sem ação, sem energia, sem vida, que foi pintada assim justamente por causa das leituras. Então é uma coisa assim, não tem como você desassociar, porque a nossa mente, ela se acostuma ao estímulo que ela é dada. Então se a gente acostuma ela com coisas que são fora da realidade, a própria realidade se torna distorcida. Daí porque pode virar um vício também, né? Porque a estimulação cerebral nesse caso aí, envolvendo neurotransmissores, né? Exatamente. Dopamina, endorfina, dopamina nesse caso, né? Ela vai acabar realmente viciando, né? Nesses aspectos negativos da realidade, quando poderia se acostumar com coisas que são positivas, né? Sim. Eu também queria que você entendesse que nós não estamos aqui satanizando todos os elementos da cultura, né? Nós temos aqui discernir. E eu creio que há muitos textos bons na Bíblia que nos ajudam nesse processo, né? Por exemplo, Romanos 12, verso 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Filipenses 4, 8, né? Tudo que é puro, honesto, de boa fama, se há alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então eu acredito que a Bíblia traz diretrizes muito válidas para que a gente possa separar, discernir mesmo, né, em nossa cultura aquilo que é edificante e desprezar aquilo que é, no mínimo, vazio, né, de sentido e que, muitas vezes, pior que isso, né, é viciante e acaba criando uma mentalidade até doentia, né? No meu caso, tinham dois problemas. O vício, que acaba se criando, na verdade três, né? A distorção da realidade, que você começa a perceber a realidade de maneira distorcida. E um terceiro, que era a dificuldade que isso causava e um peso para que eu desenvolvesse um caráter mais nobre. E porque ao analisar a vida de Jesus, teve nesse processo da adolescência, fui conhecendo um pouco mais, me aproximando um pouco mais, conhecendo um pouco mais da vida de Jesus, nesse período ainda católico, né? Mesmo ali eu buscava aprender mais e mais sobre isso. E o que acontece é que aquilo lá me distanciava da doçura, da pureza, da gentileza, da nobreza de palavras. Eu não conseguia exercer para com as pessoas esse tipo de sentimento, esse tipo de naturalidade, né, com as crianças, né, que eu não ligava, né, eu achava enfadonho, né, estar ali. Então eu não conseguia, eu ficava, nossa, mas como que é possível ser assim? Deve ser tão maravilhoso ser como ele, ter uma paz, né? E aí eu pensava, mas se eu estou cantando aqui uma coisa agressiva, violenta, eu estou lendo uma coisa
siga o seu coração, mas aí a Bíblia fala sobre a racionalidade, a importância de nós dominarmos os nossos sentimentos, tomar decisões. Isso é científico, né? A neurociência fala a importância do inteligência emocional, né? Conceitos desse tipo. Mas para você poder desfrutar totalmente disso, você tem que desligar a sua razão. E aí a Bíblia adverte, né, contra... Não porque a Bíblia seja Deus é um Deus do contra e nos quer tirar. Pelo contrário, são conselhos inteligentes para que nós tenhamos uma vida mais inteligente e que nos produza frutos bons, né? E Jesus falou de uma vida em abundância, né? Exatamente. Porém uma vida simples e de sentir alegria nas coisas simples da vida, não precisar de estímulos artificiais, né? Josué, eu sei que esse assunto aqui é bem legal, sim, claro, bem interessante e dá pano para manga, né? Mas eu não queria perder a chance de tocar nisso, porque você também viveu isso como eu. Mas voltando assim à sua história, aí chega o ensino médio e você tem a oportunidade de cursar, como ninguém antes em sua família tinha feito, né? E nem na sua comunidade, tanto que você virou um mito lá, né? Um curso superior, de fazer uma faculdade. Como que foi essa oportunidade? Fala um pouquinho dessa porta que se abriu para você. Então, o que acontece é que na escola onde eu estudava, nós recebemos a visita ali de pessoas da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, né? E naquele ano eles estavam dando 4 isenções de provas, né? Ou seja, escolheriam 4 estudantes com as melhores notas para poderem fazer o vestibular de graça. O que acontece é que 2 dessas vagas eram para licenciatura e 2 para bacharelado. Um amigo havia escolhido um curso de licenciatura, o outro de bacharelado. Tinha uma amiga que ela queria prestar um curso de bacharelado, ou seja, as 2 vagas de bacharelado, então para mim sobraria a licenciatura. O que acontece é que eu, por ter as melhores notas naquele momento, eu tinha preferência da escolha primeiro, né? E então eu conversei com ela. Olha, você vai prestar o quê? Tal curso, nutrição. Aí eu falei assim, eu estava pensando em talvez prestar física, porque existe física ali, né? É baseado naquilo que eu gostava, tudo da infância e tudo mais. No entanto, não era pensando em ciência e tudo mais assim, porque eu achava que isso não existia no Brasil. Ainda, por mais que eu estava sabendo agora do acesso ao curso, a possibilidade de tentar, eu ia prestar, sem expectativa de que eu ia passar. O que aconteceu foi que ela me disse, bem, se eu não tentar esse curso de nutrição, que conta com bacharelado, eu não vou tentar nenhum. Então eu pensei, puxa vida, eu não gostaria que ela ficasse sem prestar. E está nas minhas mãos poder ajudá-la também. Então eu vou fazer o curso de matemática, que também tem contas que eu gosto. E logo por causa daquela mentalidade, né? Vou fazer isso e vou ser professor, ou fazer alguma coisa sem ser da área científica. Então, pensando nela, fiz um sacrifício próprio, por amor dela, e deixei ela pegar aquela vaga para prestar esse curso na área de bacharelado, e eu na área de licenciatura, que era a vaga de licenciatura que havia, né? E de certa maneira, na verdade, totalmente importante falar isso, ao ingressar nesse curso, eu tive acesso a ter aulas com a professora que se tornou... também é que, assim, o seu altruísmo lá, aliás, só você passou no fim das contas, né? Mas o seu altruísmo acabou se revertendo numa bênção, né? Sim. Porque aí você conheceu a professora e como é que foi o desdobramento disso? Então, assim, através dessa professora eu comecei a trabalhar com rotações, né? O satélite está no espaço, ele faz um giro assim, né? Ele gira lá no espaço, né? Nesse caso, nesse tipo de satélite que a gente estava estudando, isso que estabilizava a orientação dele no espaço e sujeita a forças diferentes que atuam ali. Aliás, Rosa, deixa eu explicar agora também para quem está nos assistindo, né? Por que eu coloquei essa maquete aqui atrás, né? Não foi por acaso não, né? Bom, eu quando tinha mais tempo, eu tinha um hobby que era de aproveitar materiais recicláveis e montar, né, naves espaciais. Eu gostava muito de fazer isso. Essa aqui fui eu também que projetei e montei, né, enfim. E a ideia é fazer um link, né, com essa, porque o Josué, ele embora tenha cursado matemática,
ele envereda agora para assuntos espaciais, né? Começa a lidar com satélites, com cálculos que envolvem lançamento de satélites, órbitas, né, e tudo mais. Então a maquete está aqui só para lembrar, né, que a nossa conversa vai enveredar agora para uma área bem legal. Eu também sempre fui apaixonado por astronomia, por questões que tem que ver com espaço, com naves espaciais, né? Está aqui então a maquete só para nos fazer manter o foco. E aí, como é que foi? Essa professora te colocou em contato com outros também, né? Uhum. Então, eu trabalhei 3 anos com ela, né? E isso até se tornou meu trabalho de conclusão de curso, né? Que foi bastante elogiado. E não foi 10, tirei 9,9, né? Mas foi muito gratificante todo esse período com ela. Sou grato muito a ela, somos amigos, tenho um carinho tremendo por ela. Pudemos viajar juntos. E através dela eu conheci o professor que foi o orientador dela. E ele se tornou meu orientador de mestrado e doutorado. E com mestrado e doutorado em física, né? Agora em física, tá. Né? Porque lá nós temos o programa de pós-graduação em física também. Então, com ela eu aprendi a estudar as rotações de satélite. Com ele eu aprendi a trabalhar agora com a órbita, que é o movimento da espaçonave ou de um planeta ou de uma lua ao redor de um outro corpo que é maior que ele. Nesse caso, né, desses estudos que eu faço até hoje. Então, essa experiência trabalhando com rotações e órbitas me prepararam para uma oportunidade que era, na verdade, uma coisa assim que é muito almejada por muitas pessoas da minha área, que é poder trabalhar com o pessoal lá da Universidade do Colorado, que na minha área tem o grupo de pesquisa mais forte do mundo, né? Então, e assim, eu estava aqui no Brasil, não sabia de nada, só estava fazendo o meu trabalho. O que aconteceu foi que o meu professor, meu orientador, ele trouxe um cientista do exterior que veio colaborar com as pesquisas aqui no Brasil, e era o meu momento de tentar uma oportunidade no exterior, né, fazer o que a gente chama de doutorado sanduíche, que você vai fazer, você já fez as disciplinas em geral e depois a sua pesquisa você vai fazer parte dela desenvolvendo no exterior. Isso era o final era meio do segundo ano. Então eu poderia ficar um período e voltar com bastante antecedência, porque o doutorado é só em torno de 4 anos. E por causa disso, ele me apresentou para esse pesquisador e falou: você sabe alguém que o Josué poderia estar tentando procurar para poder estar trabalhando? Ele falou que sim, e através desse contato, na verdade ele perguntou assim, com qual áreas ele já trabalhou? Bem, ele trabalhou com rotações, com professora, agora trabalha comigo aqui. As duas que precisavam lá. E falou assim, então tem um projeto que a gente está querendo desenvolver, que a gente já tem trabalhado, que é rotações e órbitas juntas, uma afetando a outra. E eu posso pôr em contato com as pessoas, através desses contatos eu acabei indo justamente para aquele laboratório nos Estados Unidos, né, na Universidade do Colorado em Boulder. E também trabalhei justamente com o cientista que, pelo menos na minha área, é o maior especialista do mundo nesses tópicos. Então eu estava aqui quieto, não imaginava que isso poderia acontecer. É um sonho para muitos trabalhar lá e morar nesse local que tem as melhores qualidades de vida dos Estados Unidos. Uma cidade que também me ajudou no meu processo de... Eu estava querendo me tornar vegetariano, isso me ajudou muito, porque é a cidade mais vegetariana dos Estados Unidos. Nesse processo me ajudou muito. Então assim, eu pude morar ali numa cidade que representa uma região que eu assistia nos documentários, né, com vida selvagem, bisão, cervos, coisas assim fantásticas eu pude ali viver, conhecer as montanhas, a neve e tudo mais, ursos, né? Então tudo isso me fez crescer como pessoa, me fez crescer como homem, né? Lidar com coisas que eu não tinha experimentado, uma nova cultura, um novo país. Tudo aquilo me fez crescer de maneira completa. Isso ajudou a fortalecer o meu caráter, que também ajudou a ser um melhor cristão, um melhor cidadão. Bom, você mencionou o cristão aí, né? Então a gente vê que no primeiro ano da faculdade já portas foram se abrindo para você, academicamente falando, né? Mas esse primeiro ano de faculdade também foi determinante no aspecto religioso, né? Sim. A sua vida teve uma guinada aí também, né? Como foi isso?
Só antes de responder isso, só para concluir o outro, tem um aspecto. Por que eu mencionei essa questão das escolhas? Se a escolha lá com a minha amiga não fosse altruísta, eu não teria feito o curso de matemática, não teria conhecido a professora, que não me apresentaria aquele professor, eu não teria trabalhado nos 2 tópicos necessários para ir trabalhar no local que, para quem trabalha com o que eu trabalho, é um sonho de estar. Então percebe que uma escolha altruísta, pensando no próximo, que aparentemente na época eu pensei assim, puxa vida, eu vou me prejudicar, vou deixar de seguir o que eu queria, que na verdade o que eu queria era só fazer a coisa, mas sem algum prognóstico. Eu vou deixar de fazer o que eu queria para beneficiar outro, né? Eu vou me prejudicar, entre aspas. Na verdade, essa escolha, por amor à minha amiga, foi na verdade o que me guiou a ter todas as decisões. Foi um efeito borboleta para o bem, né? Que me propiciou chegar infinitamente mais longe do que aquele menino simples poderia imaginar. Então, assim, esse é um aspecto. O outro é que, eu estou falando do fruto, né? Mas, assim, todo o processo para desenvolver a coragem, a perseverança, uma coisa que eu prezo muito são 2 coisas. Fidelidade, que envolve a questão de ser honesto, honestidade consigo próprio e com as pessoas. Honestidade que edifica, né? Não adianta eu tentar ser honesto, sincero, mas machucando as pessoas. A gente tem que ajudar as pessoas. O mundo já está cheio de dor, então que a gente possa somar com coisas boas. Então, o que acontece? Nesse processo, eu estava bem aberto ali no primeiro ano, eu tinha a minha religiosidade que ainda era limitada, eu estava muito grato por passar no vestibular, estar conhecendo ali na universidade oportunidades novas de mundo. Então, eu me abri a aprender mais coisas, né? E dentro desse processo, uma vez eu estava trocando de canal de televisão, tinha um canal novo, antigamente era a TV Setorial, né, de Pindamonhangaba, e se tornou ali a TV Novo Tempo, canal 15 naquela época. E ali estavam crianças cantando, né, e eu achava meio exótico aquilo, né, porque eu nunca vivi num ambiente em que as crianças se comportavam daquela maneira. E eu troquei de canal algumas outras vezes para tentar ver as crianças cantando, não para admirar a música em si, mas só para... fazer chacota. Ou, sabe, dar risada, ou... Nossa, é tão diferente, né? Chamava atenção. E numa dessas mudanças eu acabei assistindo programas, estudos, né? Baseados bem em conceitos de história, né? Com 2 pastores chamados Henry Feyerabend e Mark Feeling. E ali eles estudavam profecias que falavam de impérios antigos, Babilônia... E foi nesse momento que faz-se um link com aquele livro da sua infância, que tem a ver com os personagens da história e tudo mais. Você conseguiu então relacionar, né? Profecias com a história. Exato, eu pensei assim, puxa vida, aqui eu encontrei um grupo de pessoas que se importam e falam daquelas coisas, porque ninguém gostava de falar no ambiente ao redor de mim daquelas coisas. Eram coisas que eu ainda tinha minhas memórias afetivas também em relação à história, que é uma coisa que eu gosto muito de compreender, o desenvolver da realidade. Não só compreender a realidade, mas como ela chegou naquele estado. Então, aquilo lá eu vi que as informações que eles transmitiam ali, na história, Nabucodonosor, Ciro, Alexandre o Grande, Império Romano, César, Augusto e tudo mais, aqueles dados eram exatamente o que eu já tinha estudado e que eu gostava muito, mas que estava uma informação lá armazenada. Fui investigar, aquilo lá me despertou esse lado da história novamente, fui verificar, conferir historicamente, procurei livros, datas, conferi e batia. Então aquilo me deu credibilidade de começar a ouvir outras coisas. E sempre com muita base, um pensamento muito crítico que eu sempre tive em relação a ter as fontes primárias, né? Não um boato de internet. Então sempre procurei as informações em fontes primárias. E ao verificar, quanto mais eu estudava aqueles relatos de profecias de Daniel, né? Principalmente também um pouco de Apocalipse, aquilo foi demonstrando quão interessante era aquele tópico. E aquilo
E eu fui compreendendo a revelação, depois até descobri na Bíblia que o próprio apóstolo Paulo revela que a Bíblia e a natureza são grandes fontes de revelação da verdade. Então essa abertura de mente e perspectiva de crescimento que a universidade me deu nos primeiros meses me ajudaram a ter essa perspectiva e abertura de que agora eu posso crescer nisso, eu posso crescer, e isso vai me ajudar, ambas vão me contribuir, não só como indivíduo, mas vão me tornar uma pessoa mais útil, porque eu terei princípios mais elevados para desenvolver um melhor amor pelas pessoas ao meu redor, servir melhor com aquilo que eu estava aprendendo. Josué, você mencionou lá na sua infância, você era uma espécie de extraterrestre, um ET, né, por ter preferências diferentes, leituras diferentes, né, não se envolver tanto com aquele estilo de vida, né, complicado ali. Agora, por se tornar um cristão mais praticante da palavra de Deus, né, por buscar a Bíblia, inclusive guardar o sábado, você passa também a serviço de novo como extraterrestre na universidade, né? Como que foi esse preconceito localizado, né, que as pessoas às vezes manifestam um preconceito mais localizado mesmo contra cristãos, contra pessoas que guardam os mandamentos bíblicos, né? Como é que foi isso aí? E como que foi para você conquistar o respeito mesmo das pessoas, né, mesmo sendo um cristão dito hoje, pejorativamente falando, de fundamentalista ou conservador? Então, eu percebo, assim, por experiência própria, que o preconceito ele é resultado principalmente da ignorância das pessoas acerca dos conceitos, né? Eu já até fiquei um pouco assim, eu sabia que por ter princípios e um estilo de vida diferente, eu sofreria retaliações por isso, né? Porque apesar de a universidade proclamar que é um ambiente das ideias, da abertura, infelizmente muitas pessoas não respeitam isso e só aplicam isso para um lado e não para o outro, né? Então, abertura e oportunidade para todos tem que existir. Então, houve sim preconceito em relação à fé que eu possuí agora, né, do sábado, né? Sim, porque o Josué, depois de estudar a Bíblia com Feyerabend e pastor Mark Finley, né, recebeu mais estudos também depois na igreja adventista e acabou abraçando a fé adventista, né? Tornou-se um guardador do sábado, alguém que aguarda a volta de Jesus, enfim. E então essa sua mudança que não foi bem aceita por algumas Sim. pessoas, né? Porque as pessoas acreditavam que eu, por guardar o sábado, eu estava colocando em risco A sua carreira, minha carreira, porque se privar de oportunidades, né? Porque eu já tinha começado as pesquisas, né? Então as pessoas, você vai estudar um dia menos, a gente precisa estudar bastante. E você vai reprovar por falta, você vai reprovar porque você está perdendo as aulas, você está perdendo conhecimento. Assim, eu não critico quem achou isso por um lado, porque algumas das críticas não foram assim no sentido maldoso, foram realmente real preocupação, que eu valorizo o amor que alguns deles tiveram, mas a partir do momento que eu expliquei, eu não tinha muito o que dizer. Eu tinha que fazer a minha parte e o tempo ia demonstrar se eles estavam corretos ou não. O detalhe é que isso que você está falando agora aconteceu antes de você ir para os Estados Unidos. Sim, isso foi em 2009, Quer dizer, né? Ao contrário do que diziam, que sua carreira seria prejudicada, você perderia oportunidades, você ganhou. Exato. Deus, ele possibilitou que você pudesse ir para o melhor laboratório do mundo. Depois teve a experiência do Japão também, né? Sim, eu já vou contar isso. A experiência nos Estados Unidos foi de 2015 a 2016 e no Japão em 2017. A gente está falando agora dessa primeiro momento de luta, que foi para mim um teste também, né? De renegar ou não aquilo que eu acreditava. E serenidade. E o que acontece? Naquele ano, justamente em que eu tinha mais disciplinas, tinha 4 disciplinas, eu terminei o ano como ganhando, não só não reprovei, como eu terminei o ano ganhando, poucos meses depois, um prêmio de que eu tinha tido as melhores notas de toda a turma, justamente no ano em que eu fui mais desafiado, né? Que foi até nesse ano, depois, em 2009, né, que eu acabei me batizando e me tornando adventista do sétimo dia. Então, assim, eu não gosto de brigar com as pessoas, debater com elas, eu respeito as opiniões das pessoas. Então, elas às vezes discordam de mim, o que eu posso fazer é seguir a minha vida
ser fiel àquilo que eu acredito, Dialogar respeitosamente. dialogar respeitosamente. Eu sou um adepto, José, acho que você também é, né, de 2 Pedro 3,15, né, em que o apóstolo diz assim: estejam preparados para dar a razão da esperança que há em vocês, mas façam isso com mansidão. Exato. Né? Eu acho que a mansidão, a educação, o respeito, né, devem sempre permear nossas relações e nossos diálogos com pessoas que pensam diferente. Né? Sim, e o princípio da liberdade, de nós respeitarmos as opiniões das pessoas, é o princípio do que está por trás do amor. Né? Então, independente das opiniões que as pessoas tinham, mesmo às vezes ácidas e maldosas, eu sempre as perdoei e eu sempre as respeitei. E eu segui o meu caminho e o que eu tivesse a responder ou não ia mudar nada em relação a responder tudo, as críticas e tudo mais, os preconceitos, não ia mudar. Eu também não tinha que economizar as minhas energias, porque eu estava envolvido em tantas coisas, eu tinha que economizar as minhas energias e focar em construir aquilo que agora, podendo sonhar grande, aprendendo a sonhar grande, eu ia precisar de todas as energias concentradas naquilo para construir esses sonhos grandes. Um desses sonhos aí, quer dizer, uma das coisas grandes que aconteceram na sua vida também, além de Estados Unidos e Japão, né, pesquisas e prosseguimento dos seus estudos, foi se tornar embaixador da NASA, né? Que história é essa, José? Você é embaixador da NASA? Eu sou embaixador da missão Osiris-Rex, que ela está visitando um asteroide nesse momento, né? E então, com uma nave espacial, ela está em torno do asteroide Bennu e eles estão fazendo vários estudos, então estão medindo a massa, a forma dele. E um dos objetivos eles vão pousar nessa nave espacial, nesse asteroide, vai coletar amostras da superfície e vai trazer de volta para a Terra. Primeira vez, né? A primeira vez que os americanos vão fazer isso. Os japoneses já fizeram isso na década de 2000, né? Com a missão Hayabusa 1. Agora temos a Hayabusa 2 em paralelo com a Osiris-Rex, em que as duas vão coletar materiais de asteroides e vão trazer de volta para a Terra. Pegando um gancho, né, disso, é similar à minha experiência no Japão, porque no Japão meu trabalho era contribuir com a missão que vai fazer a mesma coisa que essa, só que não num asteroide, mas numa das luas de Marte, que é Phobos, que foi na Agência Espacial Japonesa essa experiência, que foram as portas abertas justamente pelas escolhas que foram feitas antes. Então, boas escolhas abrem portas para outras boas escolhas. E qual o princípio dessas boas escolhas por trás? Vou fazer o melhor possível. Eu vou me dedicar, vou pôr as minhas energias. Os nãos da vida nós já temos. Nós temos que lutar pelos sims. Né? E é aí o que acontece. Então hoje você é quem populariza no Brasil essa missão. A missão Osiris-Rex. A missão Osiris-Rex. Então eu até recebi a notícia que eles me escolheram como embaixador no dia do meu aniversário, dia 22 de outubro de 2016. Eu estava lá nos Estados Unidos, né? Então eu fiquei muito feliz, né? Então o que eu faço com esse trabalho de embaixador? Eu posso falar pela missão, eu divulgo em escolas, universidades, para inspirar sonhos, né? Porque a ciência espacial ela tem esse apelo a coisas filosóficas humanas, né? O espaço ele apela muito. Então ela tem um potencial tremendo de incentivar a educação, a curiosidade, a carreira científica e o empenho que você precisa ter nesse tipo de atividade humana, que é a área científica, dá disciplina para que crianças jovens, né, adolescentes, eles foquem em boas escolhas, que é uma coisa que no final que eu gosto de falar em final de palestra, né? A importância das escolhas. E essa oportunidade de estar envolvida com a Osiris-Rex mostra que o objetivo é enfatizar, eu anexo a minha própria história, eu junto a minha própria história, de que um menino lá de um bairro simples, né, de uma cidade pequena, pode hoje estar falando e estar envolvido com grandes projetos que não são para exaltação das pessoas em si, mas é para demonstrar que nós podemos fazer coisas grandes pela sociedade, pela humanidade e para Deus, né? Porque eu acredito que tudo que a gente faz de bom para alguém a gente está fazendo para Deus, porque Jesus ele disse que todas as vezes que a gente der um copo de água fria, acolher uma pessoa na rua,
todo ato de bondade que a gente faz, alguém está fazendo a ele. Todo Sim. ato de maldade também é a ele, né? Porque ele diz que são filhos dele, né? Então, a criança, o jovem, o adolescente, o universitário, o estudante que esteja nos acompanhando agora pode também sonhar alto? Totalmente. Sonhos são alcançáveis? Completamente. A questão é a perseverança em manter esse sonho, em lutar por esse sonho. Tem a ver com... Sonhar de braços cruzados não adianta. Né? Exatamente. Eu não acredito assim em sorte. Né? Eu acredito na... Nós não acreditamos nisso, né? Exatamente. Eu acredito na providência encontrando o preparo. Né? Então, todos nós temos oportunidades, algumas oportunidades que nunca mais vão voltar para fazer guinadas e mudanças grandiosas em nossas vidas. Só que essas oportunidades precisam nos encontrar preparados, porque não adianta nos encontrar despreparados que nós não seremos capazes nem às vezes de percebê-los. Vou dar um exemplo só, né? No caso do Josué ainda. Ele não sabia se ele iria um dia participar de pesquisas fora do Brasil, né? Mas mesmo assim, ele estudou inglês, por exemplo, né? Se preparou para que, se eventualmente isso acontecesse, ele estaria pronto. Eu acho que na vida espiritual também tem que ser assim, né? A gente não sabe o que Deus vai fazer conosco, de que forma Ele vai direcionar a nossa vida, mas podemos nos preparar para qualquer eventualidade, estando sempre bem fundamentados na Bíblia, estudando a Bíblia. Estudar uma língua é importante também, né? Vale a pena. Você não sabe se você vai ser chamado a ser missionário, quem sabe, num outro país, né? Então, isso que ele está dizendo é muito importante, estar preparado para que, quando a oportunidade chegar, você possa ser a pessoa escolhida, né? Direcionada para aquilo ali, né? Isso, a gente tem que estar disponível, né? Porque não adianta falar, estou disponível, mas estou despreparado. Se eu estou despreparado é porque eu não me preocupei realmente... De ser realmente disponível. Exatamente. E aquela questão, o princípio por trás da excelência é servir, né? O cristianismo ele nos ensina da importância de servir. Jesus ele nos deixou o exemplo que ele veio servir, né? E que não há maior amor do que dar a própria vida pelo semelhante. Mas o que seria dar a própria vida? Dar a própria vida eu não entendo que simplesmente eu vou lá e pulo na frente e salvo a pessoa de um acidente. Dar a vida, a minha vida, o que é a minha vida? É meu tempo, meus talentos, minhas energias, minhas forças, minhas orações, minhas ações em prol dela. Então, isso para mim é o maior dar a vida. É porque você está desprendendo de você próprio para tornar a vida de outros melhores, né? Então, em relação à carreira, títulos, eles, na verdade, eles são importantes, né, por um aspecto profissional, mas eles não nos tornam seres humanos melhores. Eles só revelam, eles só de alguma maneira buscam demonstrar a quantidade de esforço que houve para a pessoa chegar naquela posição, que tem que ser valorizada de maneira muito especial. No entanto, isso não nos torna, essencialmente, pessoas melhores. Nos torna talvez uma pessoa com preparo em alguma área que possa contribuir. Então, assim, se alguém precisar de ajuda com isso, a pessoa vai ter um pouco mais de confiança. Esse ponto da confiança que é o mais importante. Através da confiança se desenvolve o respeito, o amor para a gente ter uma melhor convivência como pessoas. E no caso do cristianismo, o aspecto religioso, termos um maior alcance para que as pessoas, através de nossas vidas, possam conhecer a Jesus. Porque eu não penso no conceito de proselitismo, né, de conversão, outras pessoas para ganhar, como infelizmente existem pessoas que fazem isso. Eu penso no conceito de que o cristianismo que eu conheço, ele me diz o quê? Que há um Deus que nos ama e Ele quer, através de nossas vidas, mostrar para as outras pessoas que ama elas também. Então, o meu papel, o meu propósito de vida é ser uma maneira de mostrar uma versão de Deus, amor. Se outros querem demonstrar outras versões, eles têm a liberdade deles. Sim. Mas a versão de Deus que eu conheci, que eu creio e que tenho experimentado em minha vida é um Deus de amor, é um Deus de respeito. E se eu quero caminhar com Ele, se eu digo para as pessoas que eu amo Ele, caminho com Ele, naturalmente por caminhar com Ele, eu serei cada dia mais semelhante a Ele. E não adianta eu falar isso verbalmente, né? Isso tem que ser parte da minha própria mente e brotar naturalmente através de ações, palavras, atitudes. E é o que eu busco
não parecer, mas é o que eu busco ser, que é aquela questão original que eu falei, da honestidade consigo próprio. Então você me mostra mais uma vez que é plenamente possível ser um cientista com excelência acadêmica e um bom cristão, Sim. um verdadeiro cristão. Sim, temos grandes nomes, né? Na verdade, a ciência moderna como ela é hoje, ela foi fundada por grandes cientistas cristãos, né? Não que não Newton, Galileu, Copérnico, Leibniz, Kepler, né? E você hoje Pascal, seguindo, né, sobre ombros de gigantes, os mesmos passos, né? eu me orgulho muito no sentido positivo, eu tenho alegria, né, de seguir a mesma linha de trabalho, a mesma área de trabalho de Galileu, Sim. de Newton e que Kepler. Valorizavam a ciência e a revelação de Deus. Né? Sim. E tem esse aspecto e a mesma linha profissional, que é a mecânica celeste, Sim, que é uma paixão. Então assim, eu tenho realmente gigantes, né, sobre os ombros, e eu coloco gigantes, todos os meus professores e amigos, especialmente os professores, que ensinaram tantas coisas valorosas, né? Então eles elevam a gente, né? E tem gigantes da história da humanidade como esses que você mencionou. Então assim, temos que ser justo com a história, né? E reconhecer que pessoas de diferentes credos e muitos cristãos, né? Nesse começo da ciência moderna, como ela é hoje ocidentalizada, a maior parte foram cristãos que estiveram ali contribuindo para construir a ciência como ela é. O próprio Blaise Pascal, que desenvolveu o que é o método científico, que desenvolveu o atual método científico, que como ele é sistematizado hoje. E outra porta que se abriu para você foi o pós-doutorado em Israel, né? Pois é. Essa aí foi uma oportunidade que surgiu depois de todos esses estudos que eu fiz, né, 2 vezes no exterior. Terminei o doutorado ano passado, em julho, 4 de julho, né? E fiquei nesse período de alguns meses sem oportunidades. O Brasil está vivenciando uma crise financeira, com ausência de bolsas, corte de verbas. E por causa disso, e essa é a primeira vez que eu entrar um ano, 2019, sem uma perspectiva de futuro, né? Todos os anos, desde que eu tenho consciência de vida, eu tinha 3 anos, eu me lembro, né, dessa fase ainda, são memórias curtas, mas eu ainda lembro um pouquinho dessa fase. O próximo ano eu vou estar na pré-escola, no outro ano eu vou estar na primeira série, no outro ano eu vou estar no ensino médio. Todo ano eu tinha alguma coisa porque eu consegui emendar todos os meus anos de estudo sem intervalo, até terminar o doutorado. E essa é a primeira vez que eu ia ter mais perspectiva do que aconteceria ali ali alguns momentos antes do pôr do sol, no dia 31 de dezembro, né, de 2018, que para nós, né, segundo biblicamente, é a verdadeira virada do ano, né? Porque dos dias também, né? Sim. Enfim. E eu recebi esse e-mail de Israel com essa oportunidade, se eu tivesse disponível interesse, para a gente poder conversar. A gente teve reuniões, buscaram-se cartas de recomendação com esses cientistas com quem eu pude trabalhar ao redor do mundo. E por serem pessoas de renome e toda a experiência que eu adquiri, os trabalhos que eu tenho desenvolvido, foi analisado e foi aceito, e eu fui chamado para esse trabalho para ser pesquisador na universidade que se chama, um instituto chamado Technion, que é como se fosse o MIT de Israel, que é o Israel Institute of Technology, em Haifa, que é o Instituto de Tecnologia de Israel. É onde fica a cidade próximo ali do Monte Carmelo, que é onde justamente Elias, né? Que tem uma questão profética, né? Que o povo de Deus nos últimos dias seria Elias, né? Preparando o mundo para a volta de Jesus, que nós cremos, né? Ali Elias lutou contra os profetas de Baal, né? Sim. Então eu espero ali poder ser não no sentido religioso, simplesmente eu quero falar assim no sentido de profissional, ser um bom exemplo, né, inspirar outras vidas das pessoas ao meu redor, porque quando eu estive no Japão, a gente convive com pessoas fora da universidade, também nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e em todas a gente tenta inspirar sonhos, né? Você pode fazer o melhor, se você der o seu melhor, cada gota de suor, cada gota de sangue, cada lágrima derramada em prol do semelhante vai ser honrada e vai se multiplicar de maneiras que a gente nem imagina. E lá atrás era só pela fé. Hoje eu vejo os frutos, vidas transformadas, pessoas
em depressão, pessoas doentes. Tantas pessoas assim, que não por méritos próprios, mas através desse trabalho puderam ter vidas restauradas, recuperadas, saírem de depressão, saírem de pensamentos suicidas e ter uma nova vida, uma alimentação melhor, uma vida melhor. Tudo isso, lá atrás eu pensava, se eu fizer isso, Deus diz, a Bíblia fala assim, eu observei o comportamento das escolhas das pessoas, do que era ruim, do que era bom. É aquela questão, eu espero que vai acontecer, mas quem sou eu para pensar que isso pode acontecer? Eu sou só um menino aqui numa cidade pequena, não vai ser comigo. Porque tem que ser eu que tenho que fazer essas escolhas. Eu não sou ninguém, não vai chegar em lugar nenhum, né? Mas Deus não importa quem você seja, Ele vai te usar. Importa que você vai ser, né? Então, uma coisa importante também que eu percebi na sua trajetória é buscar sempre o melhor por onde passar, deixar um rastro positivo, né? Porque esse professor pesquisador de Israel, ao buscar referências suas, ele encontrou boas referências. Sim. Então, tudo que você for fazer, a Bíblia recomenda isso, né? Sim. O que você for fazer, faça conforme todas as suas forças, né? O que merece ser feito, merece ser bem feito, para você deixar sempre um rastro positivo, né? E depois isso possa recomendar você, né? Exatamente. Então isso é excelência, buscar a excelência sempre em tudo que a gente faz. Isso, dar o seu melhor. O nosso dever conosco mesmos é fazer o nosso melhor. Isso é o conceito de perfeição que eu carrego, um dos conceitos de perfeição que eu carrego, que é você dar o seu melhor. Dar tudo que você pode, você vai ter a paz de consciência de que está feito, sabe? Então, por exemplo, às vezes eu não tirava uma nota máxima. Às vezes eu tirava a nota máxima sem dar o meu melhor. Às vezes por acidente, teve uma vez ou outra que aconteceu isso. E tinha vezes que eu tirava 8, 8,5. Teve uma vez que eu tirei até 7, assim, mas eu fiquei totalmente satisfeito porque eu sabia que eu tinha dado o meu melhor. Então a paz porque aquela questão, o fruto do que você faz na vida, ele não é mais importante simplesmente que o processo. O processo é o que te amadurece. O processo é o que você cresce. Então, o fruto, se foi 7, 8, o importante é que eu dei o meu melhor. Se eu dei o meu melhor, eu não tenho que me cobrar no sentido de que, nossa, eu não consegui tirar 10, eu não consegui. Não, eu dei o meu melhor, então agora eu sei o meu limite e agora eu vou trabalhar em cima desse limite para subir. E por que eu vou querer isso? Justamente porque aquela questão, o que te move, né? Bem, o que me move o meu modelo de ser humano, de pessoa, é Jesus. E eu quero ter um caráter, eu quero ter sentimentos, eu quero amar as pessoas e servir ao mundo como Ele deu a vida dele, a semelhança dele. Então, e se eu não tiver qualquer área da minha vida em que eu não procure fazer o meu melhor, eu não vou estar semelhando a Ele, porque Ele, em cada detalhe, Ele se preocupou com as pessoas, em deixar um exemplo para que elas pudessem seguir. Então, se Ele teve esse esforço, essa dedicação de deixar isso, por que eu não vou fazer? Josué, a gente disse pouco tempo atrás aqui que, infelizmente, muitos jovens naufragam na fé quando chegam à universidade. Uma pesquisa aí mostrou que 70% deles, né, quando ingressa na vida acadêmica, acaba deixando de frequentar a igreja, alguns até abandonam a fé mesmo, né? Você que já passou por várias etapas, né, na sua carreira acadêmica, graduação, mestrado, doutorado, agora está indo para o pós-doutorado, que conselho você daria para um jovem, um pré-universitário, alguém que já ingressou, mas está começando, né, na vida acadêmica? O que você diria para essa pessoa que quer manter a fé, mesmo ali em meio àquela avalanche de ideologias contrárias à Bíblia, à fé cristã, mesmo sendo testada a fé dele quase que diariamente, o que fazer para sobreviver no ambiente universitário? Eu faria a pergunta, primeiramente, por que eu quero preservar isso? Porque aquele princípio da honestidade consigo próprio. Eu estou defendendo algo por conveniência ou porque é algo justo, algo correto, algo bom, né? E para eu conseguir responder essa pergunta, o que eu tenho que fazer? Buscar embasamento. Nada, absolutamente nada que vale a pena, que tenha
profundidade, valor nessa vida, pode ter uma base superficial, uma raiz superficial. Tudo, para que possa ser sustentado com firmeza, precisa de uma estrutura de conceitos, um fundamento sólido, princípios que vão nortear e proteger. Um exemplo, nós temos o conceito da gravidade, né? Ou de qualquer outro conceito físico. Como que a gente defende, crê e usa esses conceitos? Por que eu tenho a convicção de que aquilo vai funcionar? Porque eu tenho o conceito e eu construí através de experimentos, evidências, argumentos, testes, busquei fundamentação, e essa fundamentação formou-se a barreira protetora daquela ideia de gravidade ou daquele outro conceito físico. Então nós temos uma barreira conceitual não para proteger aquilo, no sentido de defender cegamente. Tem a ver com quanto mais evidências, quanto mais fundamentação, fontes confiáveis você tem em relação àquela ideia, as próprias evidências vão protegendo aquele conceito contra ataques. Porque alguém, para derrubar aquele conceito, ele tem que derrubar a barreira. Muro de evidências. Então, por exemplo, para derrubar a gravidade, eu tenho que pegar e destruir todas as evidências que existem a favor dela, né? Então, para qualquer ideia. Então, como que alguém poderia destruir qualquer ideia minha? Destruindo toda a barreira de evidências e argumentos que eu tenho. Então, por isso que existe o conselho de que estejamos prontos para responder a qualquer um. Sim. Porque eu preciso construir esses conceitos, essa base. E isso não vai vir sem algum custo. Teremos que fazer sacrifícios. Causar a dor, ser fiel causador, né? Buscar ser honesto causador no mundo corrupto, né? No entanto, a dor é melhor do que o engano. A dor é melhor do que a morte no final. A dor é melhor do que viver sem esperança e culpado, sendo hipócrita consigo próprio. Então, entre a dor e o engano e a falta de honestidade comigo mesmo, eu prefiro a dor. Até porque a dor fortalece quando você está passando por ela. Pode ser algo insuportável, né? A gente não gosta, a gente não lida bem com a dor. No entanto, por experiência própria, a dor me fez uma pessoa melhor. Molda o caráter, dá firmeza. Você se torna menos instável, você se torna mais firme, uma pessoa mais segura, que transmite mais segurança e esperança para outros. E tem uma outra parte que para mim é mais fundamental ainda, né? Que não importa quanto esforço eu faço, se eu desistir no final, então aquele conceito de nadar, morrer na praia, né? E devemos insistir em coisas que sejam boas, né? Teimosia é diferente de perseverança. Teimosia é você insistir em coisas ruins. A perseverança é você insistir em coisas boas, nobres e que valham a pena. E é uma coisa que eu carrego. Se eu tiver perseverança, lutar, não desistir, no processo, colocando meu coração buscando ser fiel, o que vai acontecer? Mesmo que eu não colhe aqui, eu teria a paz de consciência e deixaria o rastro de exemplo, de motivação de que vale a pena. Né? Você está se livrando também de um monte de outros problemas, né? Que más escolhas trazem. Sim. E não estou falando que vai ser fácil deixar esse rastro. Trará muita dor. Eu senti muita dor. As pessoas veem os frutos, os prêmios, as viagens, mas não sabem as horas de estudo, de dedicação, muito tempo abdicado, às vezes longe da minha família. Eu saía bem cedinho, voltava tarde da noite, comida esquentada, não tem essa coisa de comer em restaurantes, comida esquentada, marmitinha, mas mar tranquilo não faz bom marinheiro. Então eu senti muita dor, tive muitos desafios durante o processo para chegar aonde eu cheguei hoje, mas o que sempre me guiou foi que o não da vida eu já tinha. Eu já cresci num ambiente para dizer não para a vida.
se eu desistir, se eu parar, do que adiantou tudo que foi investido em mim até hoje? Não só por Deus, mas pela sociedade, pelos meus pais. Então, eu pensei comigo, bem, tá doendo, mas eu sempre sofri. Então, a dor vai passar. Mas se eu desistir, vai ser para sempre, tudo foi em vão. Então, guarde isso com você. A dor é passageira, desistir é para sempre. E mais cedo ou mais tarde, cada gota de suor, cada lágrima derramada, cada gota de sangue, se for necessário, para ser fiel, para cumprir esse propósito que a gente colocou no nosso coração, de ser fiel, de fazer o melhor, de dar o melhor de si, cada um desses segundos, dias, meses, anos dedicados serão recompensados. Talvez você não colherá, mas outras pessoas colherão. E na nossa crença, né, quando Jesus voltar e demonstrar os frutos do trabalho, nós teremos, assim como ele teve, nós teremos o prazer de ver que valeu a pena tudo aquilo, né? E não haverá maior satisfação, porque de ver quantas pessoas nós pudemos contribuir no processo, às vezes anonimamente, às vezes pelo exemplo e inspiração, porque eu acho que aí é o ápice desse caráter que eu busco ter, que é quando você tem o impulso natural de amor ao próximo e ver pessoas salvas, pessoas com vidas melhores por causa dessas escolhas, não pode trazer maior felicidade e maior presente para alguém que atinge esse nível. Então, eu não estou satisfeito enquanto o meu caráter naturalmente não tiver isso. E é por isso mas eu não posso esperar que atinja esse nível. No processo, eu busco mudar o meu caráter e deixar o rastro. E lá na frente, com o caráter moldado, eu poderei desfrutar com prazer da alegria do rastro que eu pude deixar de exemplo e inspiração para outras pessoas. Ok, você falou também do preparo intelectual, do erigir muros de evidências, né? Eu quero recomendar para você, no meu blog tem um banner com a inscrição, você precisa ler. Há uma relação de livros ali que com certeza vão ajudar você, pré-universitário ou já universitário, a desenvolver uma cosmovisão cristã capaz de interagir depois com essas ideologias que vão rodeá-lo, né, rodear você, e vão ajudá-lo com certeza. Livros que falam de filosofia, de apologética e que são muito úteis nesse processo. Tem um preço a ser pago, né? E no mínimo esse preço envolve estudo, preparo, para que você possa realmente estar apto para encarar esses desafios, tá bom? Josué, muito obrigado pela sua disposição, obrigado a você que nos assistiu até agora. Espero que essas nossas palavras e essa gravação, esse vídeo, sejam de alguma utilidade para você, no sentido de estimulá-lo a buscar sempre a excelência e a ver que há exemplos como o do Josué, né, de superação, de busca por sonhar alto e realizar esses sonhos, né? Isso é possível para você também. Que Deus abençoe você grandemente, e você, né, Josué, na sua carreira acadêmica, nos ambientes em que você estiver, que a sua luz possa brilhar com bastante intensidade. Um grande abraço para você.